O caminho da superação no Novo Testamento. Uma jornada com Cristo. Desde o início do Evangelho segundo Mateus até a breve, porém intensa carta de Judas, o Novo Testamento é repleto de exemplos de superação. Não se trata apenas de vencer obstáculos externos, mas de transformar o coração, a mente e a vida à luz da fé em Jesus Cristo. A verdadeira superação no contexto bíblico não é apenas resistir à dor, mas crescer através dela, encontrar propósito no sofrimento e experimentar a graça de Deus em meio às batalhas da existência. Jesus inicia seu ministério não em um palácio, mas no deserto. Ali, após ser batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. 40 dias em jejum, em solidão, enfrentando as tentações mais profundas do inimigo. Mas ali, na aridez do deserto, Jesus nos ensina que a verdadeira vitória começa dentro de nós. Ele vence não pela força física, mas pela força espiritual, resistindo com a palavra. Essa primeira lição de superação nos mostra que vencer não é evitar o deserto, mas manter-se firme em meio a ele. No Sermão da Montanha, encontramos outro alicerce para a superação: o ensino sobre as bem-aventuranças. Jesus declara bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos. Essa lista subverte a lógica do mundo. O mundo considera felizes os que têm poder, riqueza e prestígio. Jesus, porém, revela que aqueles que enfrentam dores e desafios com fé, que não desistem diante da injustiça, que perseveram na bondade mesmo quando são maltratados, esses são verdadeiramente felizes. A superação começa com a mudança de perspectiva. Ver com os olhos de Deus é o primeiro passo para vencer. Ao longo dos evangelhos, encontramos pessoas comuns em situações de desespero, doença, exclusão e pecado. E todas elas, ao se encontrarem com Jesus, experimentam transformação. O leproso que ousa se aproximar, a mulher que sofre há 12 anos com um fluxo de sangue, o cego à beira do caminho, o endemoninhado da região dos Gadarenos, o paralítico descido pelo telhado, todos eles carregam algo em comum: a coragem de buscar ajuda, a fé de que ainda há esperança. A superação é um ato de fé. Crer que algo novo pode nascer mesmo quando tudo parece perdido. Pedro, um dos mais próximos discípulos de Jesus, é exemplo marcante de superação pessoal. Impulsivo, por vezes confiante demais em si mesmo, Pedro promete fidelidade até a morte, mas acaba negando Jesus 3 vezes na noite mais escura. Sua queda é profunda, mas sua restauração é ainda mais poderosa. Após a ressurreição, Jesus o chama novamente, não para acusar, mas para restaurar. Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, e 3 vezes Pedro responde. A superação não é a ausência de falhas, mas a coragem de se levantar depois de cair. Deus não exige perfeição, mas sinceridade e desejo de recomeçar. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, também encarna a essência da superação. De perseguidor da igreja a proclamador do evangelho, sua vida é marcada por mudança radical. A partir do momento em que encontra Cristo no caminho de Damasco, tudo muda. Mas sua jornada não é fácil. Paulo enfrenta prisões, açoites, fome, naufrágios, traições. No entanto, sua fé permanece inabalável. Ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ainda: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A superação para Paulo é um caminho de entrega, de viver não mais por si mesmo, mas por aquele que o chamou com amor eterno. Nas cartas às igrejas, Paulo e os outros apóstolos frequentemente encorajam os cristãos a suportarem o sofrimento com esperança. Eles falam de glórias futuras, da leve e momentânea tribulação que produz um peso eterno de glória. Falam de perseverança, de fé que não se abala, de amor que não desiste. Superar nesse contexto é manter-se firme no propósito, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O autor da carta aos Hebreus oferece um capítulo inteiro sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que, mesmo sem verem a concretização de suas promessas em vida, perseveraram. Abel, Enoque, Noé, Abraão,
Sara, Moisés, Raabe e tantos outros. A fé deles os sustentou. Superaram não porque tudo deu certo, mas porque acreditaram em Deus, mesmo quando tudo parecia dar errado. A fé é o combustível da superação. Tiago, o irmão do Senhor, escreve que devemos ter grande alegria ao passarmos por provações, pois elas produzem perseverança. Ele lembra que aquele que suporta a tentação será coroado. A superação, segundo Tiago, não é apenas resistir, mas crescer. Tornar-se mais maduro, mais íntegro, mais completo. Mas Pedro, por sua vez, escreve a crentes perseguidos dizendo que, se necessário, por um pouco de tempo sejam afligidos por várias provações. Mas essas provações são comparadas ao ouro sendo refinado no fogo. O sofrimento, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um processo de purificação. Superar é confiar que mesmo a dor está sendo usada por Deus para moldar um caráter mais puro, mais forte, mais parecido com Cristo. João, o discípulo amado, insiste que o amor lança fora todo o medo. Muitas vezes os obstáculos que enfrentamos são internos, medos, inseguranças, traumas. João nos lembra que a segurança do amor de Deus é o que nos capacita a vencer. Saber-se amado, aceito, perdoado, isso dá forças para superar tudo aquilo que nos aprisiona por dentro. Na carta de Judas, apesar de curta, há uma exortação poderosa. Edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservando-vos no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essas palavras são um lembrete final de que a superação não é uma conquista solitária, mas uma obra coletiva, alimentada pela fé, sustentada pela oração e fortalecida pelo amor. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos que ele mesmo é o maior exemplo de superação. Desde o nascimento humilde até a cruz, enfrentou rejeição, traição, dor física e espiritual. Mas sua entrega total levou à ressurreição, e é nela que está a nossa maior esperança. A cruz, símbolo de sofrimento, tornou-se sinal de vitória. A morte foi vencida, o impossível aconteceu. Essa é a essência da superação cristã. Crer que a última palavra pertence a Deus e que com Ele nada é irreversível. Na prática, viver a superação cristã significa perdoar quando tudo dentro de nós pede vingança. Significa amar quando fomos feridos. Significa continuar acreditando quando tudo parece desabar. É orar quando faltam palavras. É estender a mão quando estamos cansados. É caminhar mais uma milha, oferecer a outra face, confiar quando não há garantias. Não é fácil, mas é possível, não por nossas próprias forças, mas pela graça que nos sustenta. Cada capítulo do Novo Testamento oferece um lampejo de esperança. Cada personagem nos lembra que somos humanos, frágeis, falhos, mas também profundamente amados, chamados, transformados. O Evangelho é, em sua essência, uma história de superação. Deus se faz homem, desce à nossa realidade, vive nossas dores, morre em nosso lugar e nos dá vida nova. E essa vida nova não é livre de lutas, mas cheia de sentido. Superar, segundo as Escrituras, é lembrar todos os dias quem somos em Cristo. É renovar a mente, como Paulo escreve aos Romanos. É andar pelo Espírito, como exorta aos Gálatas. É vestir a armadura de Deus, como ensina aos Efésios. É regozijar-se sempre, como aconselha aos Filipenses. É manter os olhos nas coisas do alto, como lembra aos Colossenses. O caminho da superação é contínuo. Começa com um encontro com Jesus, mas se aprofunda dia após dia, com escolhas diárias, renúncias silenciosas, pequenas vitórias. E ao longo desse caminho, não estamos sozinhos. O Espírito Santo caminha conosco. Ele nos consola, fortalece, orienta, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Deus presente no vale e no monte, na caverna e no templo. Portanto, se hoje você se sente fraco, lembre-se de que é nesse lugar que Deus revela seu poder. Se está cansado, há descanso para sua alma. Se está perdido, há direção. Se sente-se indigno, há graça suficiente.
O Novo Testamento, de Mateus a Judas, é um hino à esperança. Um cântico de superação que ecoa pelos séculos, convidando todos a confiar, seguir, perseverar e vencer. Com Cristo, por Cristo, em Cristo. Conclusão. Superar com Cristo é viver em esperança. Ao percorrer o Novo Testamento, do Evangelho segundo Mateus até a carta de Judas, vemos que a superação não é um conceito vazio ou simplista, mas uma verdade profunda enraizada na fé, na perseverança e na graça de Deus. Os ensinamentos de Jesus, os exemplos dos discípulos, as cartas de encorajamento e os relatos de transformação pessoal apontam para uma única realidade. É possível vencer, mesmo em meio às maiores lutas, quando caminhamos com Cristo. A superação cristã não significa ausência de dor, mas presença de propósito. É atravessar o deserto sabendo que há mananciais de vida além da areia. É cair e levantar, tropeçar e recomeçar, confiar quando tudo parece perdido. É descobrir que nossa fraqueza é o lugar onde o poder de Deus se revela com maior intensidade. Jesus, que venceu o mundo, nos convida a participar dessa vitória. Não como espectadores, mas como filhos e filhas amados, participantes de uma nova história. Com Ele, somos mais que vencedores, não porque não sofremos, mas porque, mesmo sofrendo, não somos destruídos. Ele é nossa força em tempos de fraqueza, nossa luz em tempos de escuridão, nosso refúgio no dia da aflição. Portanto, que cada desafio seja visto como oportunidade de amadurecimento. Que cada lágrima regue a semente da fé. Que cada queda se torne um degrau rumo à plenitude. E que, em todas as coisas, possamos afirmar com convicção: tudo posso naquele que me fortalece.